Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu só abaixar aqui a tela. Pronto. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei Complementar 840 de 2011 e vamos falar sobre as vantagens de caráter indenizatório, tá? Artigo 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a. Então, todas essas parcelas, né, todas essas vantagens, elas têm caráter indenizatório. Então, eu quero que você anote. A primeira delas é a diária ou a passagem para viagem. A segunda delas é o transporte. A terceira é a alimentação. A quarta é a creche ou a escola. A quinta é o fardamento. Eu creio que o fardamento é quando você precisa usar um determinado uniforme para trabalhar naquele serviço, né? Então, o fardamento é uma vantagem de caráter indenizatório, marque isso, tá? Conversão de férias ou de parte delas em pecúnia. Então, a conversão de férias ou de parte das férias em pecúnia também é uma vantagem indenizatória. Sétimo, o abono permanência. Coloque um asterisco do lado do abono permanência, tá? É uma vantagem de caráter indenizatório. Oitava, créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria, ou relativos a férias, adicional de férias ou conversão de licença-prêmio em pecúnia. Então, créditos são vantagens de caráter indenizatório se decorrentes de demissão, exoneração, aposentadoria, ou relativos a férias, adicional de férias ou conversão ou conversão de licença-prêmio em pecúnia. Então, os créditos decorrentes de conversão de licença-prêmio em pecúnia é uma vantagem de caráter indenizatório. Artigo 102. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, são estabelecidas em lei ou regulamento, observadas as disposições dos artigos seguintes. Então, vamos colocar aqui como observação que os valores das indenizações, assim como as condições para as suas concessões,
são estabelecidos em lei ou regulamento. Somente em regulamento? Tá errado. Somente em lei? Tá errado. Pode ser tanto por lei como por regulamento, né? O valor das indenizações e as condições para suas concessões, né? No caso, as condições para as concessões de vantagens de caráter indenizatório são fixados em lei ou regulamento. O valor das indenizações não pode ser incorporado à remuneração ou subsídio. Então, a gente tem bem claro isso, né? Que as vantagens de caráter indenizatório, elas não podem ser incorporadas, né? Não se incorporam à remuneração ou ao subsídio. E não pode ser computado na base de cálculo para incidência de imposto de renda ou de contribuição para a Previdência Social, ressalvadas as disposições em contrário em legislação federal. Então, não servem também como base de cálculo para imposto de renda ou para contribuição da Previdência Social. Também não pode ser computado para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Então, não pode servir como base de cálculo para outra vantagem pecuniária. Vamos falar agora da diária e da passagem, que nós vimos são vantagens indenizatórias. Só um instante, tá, pessoal? O servidor que, a serviço, se afastar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório faz jus à passagem e diária para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. Então, vamos falar aqui sobre a passagem ou a diária. Então, a passagem ou a diária, ela é devida ao servidor que se afastar do Distrito Federal a serviço. Esse afastamento precisa ser em caráter eventual ou transitório. Não pode ser permanente. Se for permanente, não cabe a diária nem a passagem. E a passagem ou a diária serve para cobrir os seguintes custos: de pousada, alimentação e locomoção urbana. Se falar que a passagem ou a diária serve para custear apenas a locomoção, está errado. Pode ser usada para custear também a pousada e a alimentação. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. Então, observação: a diária ela será concedida por dia
de afastamento. E ela será devida pela metade quando não envolver pernoite. Tranquilo? Será devida pela metade quando não houver pernoite. E ela é concedida por dia de afastamento. Nos casos em que o afastamento do Distrito Federal constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus à diária. Foi o que nós falamos no caput, né? O afastamento, ele precisa ser eventual ou transitório. Se já for um afastamento permanente, né? Já não cabe a diária e nem a passagem. O servidor que receber diária ou passagem e não se afastar do DF por qualquer motivo, ele fica obrigado a restituir integralmente no prazo de 72 horas contados da data que deveria ter viajado. Então, se ele deveria ter viajado hoje, né, 8 de março de 2023, e não viajou e nem vai viajar por algum motivo, ele tem que restituir no prazo de 72 horas, a contar do dia 8, as diárias ou as vantagens que ele iria receber. E essa restituição é feita de modo integral, tá bom? Então, observação, restituição da diária ou da passagem deve ser feita de modo integral da data em que deveria ter se afastado ou viajado no prazo de 72 horas, ok? Lembrando que a restituição ela é feita de modo integral. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, tem de restituir, no prazo previsto nesse artigo, as diárias recebidas em excesso. Então, vamos supor que a viagem do servidor é do dia 8 de março até o dia 14 de março, mas aí no dia 12 ele volta. Então, as diárias do dia 13 e do dia 14 ele tem que restituir integralmente, tá bom? Então, outra observação é de que o servidor ele deverá restituir integralmente as passagens ou diárias que recebeu em excesso e não utilizou. Indenização de transporte. Então, a gente falou da diária e da passagem, que é uma vantagem indenizatória. E agora vamos falar de outra vantagem indenizatória, que é o transporte. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte na forma do regulamento. Então, o transporte, gente, ele é cabível quando o servidor ele usa meio próprio
de locomoção para realizar as atribuições do cargo. E a indenização por transporte, ela é regulamentada por regulamento, tá? Não é por lei, é por regulamento. Então, nesse caso, a indenização por transporte é regulamentada através de regulamento. Auxílio transporte. O auxílio transporte é diferente do transporte, nós vamos ver. E o auxílio transporte é uma vantagem indenizatória, tá? Auxílio transporte. Ao servidor é devido ao auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive o interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Então, vamos destrinchar o caput do artigo. O auxílio transporte é para o seguinte trajeto. É para o trajeto casa para o trabalho ou do trabalho para a casa, certo? Ele envolve o início e o fim da jornada de trabalho. Então, envolve o início e o fim da jornada de trabalho. Engloba transporte interestadual. Então, o auxílio transporte, ele engloba o transporte interestadual. Que mais? Envolve o quê? O custeio total? Não, envolve o custeio parcial com despesas realizadas com transporte coletivo, tá? Então, o auxílio transporte, ele é voltado por transporte coletivo. E o auxílio transporte, ele engloba, né, o custeio parcial dessas despesas e não o custeio total. Ele pode ser pago de que forma? Ele pode ser pago em pecúnia ou em vale transporte. Tranquilo até aqui. Destrinchamos o caput do artigo 107. O auxílio transporte não pode ser computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Então, observação, o auxílio transporte não pode ser computado para cálculo de outra vantagem pecuniária.
O auxílio transporte não é devido quando o órgão, a autarquia ou fundação proporcionar, por meios próprios ou por meio de terceiros contratados, o transporte do servidor para o trabalho e vice-versa, da casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, digamos que o órgão onde a pessoa trabalha fornece transporte por meios próprios ou através de um terceiro contratado para levar e trazer esses trabalhadores, não será devido ao auxílio transporte. Não será também devido ao auxílio transporte durante férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço, exceto em 3 casos. Então, observação: a regra é de que o auxílio transporte não será devido nos seguintes casos: havendo férias, licenças, afastamentos, ausências ao serviço, exceto nesses seguintes casos. Então, nesses casos é devido ao auxílio transporte: cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre o órgão cedente. Então, havendo cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre órgão cedente. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. Então, nos casos de participação em treinamento e nos casos de participação em júri e outros serviços obrigatórios da lei. Participação em júri ou outros serviços obrigatórios em lei. Aí, nesses casos de cessão do servidor, participação em treinamento, participação em júri e outros serviços obrigatórios da lei, vai ser devido o auxílio transporte. São essas 3 situações que você precisa gravar, tá certo? Quando a despesa mensal do transporte coletivo for igual ou inferior ao valor resultante do percentual de que trata o artigo 108. Aí o auxílio transporte ele não é devido quando a despesa mensal com transporte coletivo for igual ou inferior ao valor resultante de aplicação do percentual de que trata o artigo 108. Quando for cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de acumulação lícita de cargos públicos,
servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade federativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do DF. É facultado ao servidor optar pela percepção do auxílio referente ao deslocamento da repartição pública para outro local de trabalho ou vice-versa, do trabalho para a instituição de ensino onde esteja regularmente matriculado ou vice-versa. Então, coloque aqui como observação. É facultado, não é obrigatório, tá? É facultado ao servidor utilizar o auxílio transporte nos casos de deslocamento da repartição pública para outro local de trabalho. Se falar repartição privada, tá errado, é da repartição pública para outro local de trabalho. Ou do trabalho para instituição de ensino em que estiver matriculado, ou vice-versa, né, da instituição de ensino para o trabalho. Aqui no primeiro caso também, do trabalho do outro local de trabalho para repartição pública, ou do trabalho ou da instituição de ensino para o trabalho, né? Ok. Vamos lá, artigo 108. O valor mensal do auxílio transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, subtraído o montante de 6% incidente exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor, retribuição pecuniária de cargo em comissão quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo. Então, você vai pegar todas as despesas que você auferir, né, com auxílio transporte. Então, vamos supor que no final de tudo dá R$300 por mês. E você vai diminuir pelo valor de 6% do subsídio ou do vencimento básico ou da retribuição pecuniária de carga em comissão. Esse valor vai ser o valor do auxílio transporte que a administração pública vai pagar para você. Tranquilo? O pagamento do auxílio transporte em pecúnia ou em vale transporte deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo, salvo nas seguintes hipóteses, quando pode ser feito até o mês imediatamente subsequente. Então, anote aí, observação. A regra é que o auxílio transporte seja pago no mês anterior ao de sua utilização. Essa é a regra, tá? Mas ele pode ser pago até o mês subsequente. Em que casos? Quando houver efetivo exercício no cargo em razão de primeira investidura ou reinício do exercício decorrente de licença ou afastamento previstos em lei. Então, outra observação.
excepcionalmente, o auxílio transporte ele será pago no mês subsequente. Em quais situações isso vai ocorrer? Quando eu tiver efetivo exercício no cargo em razão de primeira investidura. Então, efetivo exercício em razão de primeira investidura. Marque essa palavra, né? Efetivo exercício em razão de primeira investidura, ou no caso de reinício do exercício. Reinício do exercício decorrente de licença ou afastamento previsto em lei. Ok. Modificação no valor da tarifa do transporte coletivo, no endereço residencial, no local de trabalho, no trajeto ou no meio de transporte utilizado, quando passa a ser devida a complementação correspondente. Então, nos casos também em que houver necessidade de complementação. Complementação por quê? Porque houve a modificação no valor da tarifa do transporte coletivo, modificação no endereço residencial, no local de trabalho, no trajeto, no meio de transporte utilizado, tá? Então, necessidade de complementação em virtude de modificação. E quando houver mudança de exercício financeiro? Mudança de exercício financeiro. Havendo mudança de exercício financeiro, você pode ter o recebimento do auxílio transporte, o pagamento, né, no mês subsequente. Parágrafo único. Aplique-se o disposto no artigo 119, parágrafo 2º, no caso de pagamento indevido do auxílio transporte. Deixa eu ver aqui, 119. No caso de erro no procedimento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única, no prazo de 72 horas, contados da data em que o servidor for comunicado. Então, aí no caso dele ter que indenizar a administração pública por causa de erro no processamento da folha de pagamento, a indenização ela vai vir junta, né, com o valor do auxílio transporte. Certo, 110, artigo 110, para a gente finalizar. A concessão do auxílio transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Então, uma observação importante, né? O servidor, ele é obrigado a apresentar declaração de que recebe
valores a título de transporte coletivo. No caso, né, auxílio transporte. O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio transporte, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal. Presume-se verdadeiras as informações constantes da declaração prestadas pelo servidor. Então, essa declaração presume-se verdadeira, ok? Presume-se verdadeira, tá? Sob pena, né, dele responder civil, penal e administrativamente. Então, a gente encerrou aqui o estudo do auxílio transporte, né? Vamos lá, pessoal. O que difere o auxílio transporte do transporte, né? O auxílio transporte, ele é voltado para recebimento de valores em relação a transporte coletivo que o servidor ele venha a fazer, né, da sua casa até a sua residência ou da sua residência até a sua casa. Já o transporte, ele é uma vantagem que a administração pública vai pagar pelo fato do servidor estar utilizando meio próprio de locomoção para realizar as atribuições referentes ao cargo em que ele exerce como titular, tá? Então, às vezes, o servidor ele usa o seu próprio carro para fazer, né, uma atribuição referente ao seu cargo como titular, aí ele não vai receber auxílio transporte, e sim a vantagem que nós chamamos de transporte, que é uma vantagem também indenizatória. Tranquilo? Deixa eu beber uma água, né, porque eu tô falando demais. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Só um instante, tá, pessoal? Deixa eu ver se falta muito. Não, eu acho que dá pra ir, mas vamos lá. Bom pecuniário, auxiliar. Tá, vamos lá. Só um instante. Tá. Então, agora nós vamos falar sobre o auxílio alimentação. O auxílio alimentação é uma vantagem de natureza indenizatória. Artigo 111. É devido ao servidor mensalmente o auxílio alimentação, com um valor fixado na forma da lei. Então, o valor do auxílio alimentação é um valor fixado em lei. Se falar regulamento, está errado. O auxílio alimentação, o valor dele é fixado em lei. E ele é devido mensalmente ao servidor. Tranquilo? Tranquilo. O auxílio alimentação sujeita-se aos seguintes critérios. O pagamento do auxílio alimentação,
Ele é feito em pecúnia sem contrapartida. Não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura. Depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. O seu valor deve ser atualizado anualmente, pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal. Então, o auxílio alimentação, o pagamento dele é feito em pecúnia, tá? Sem contrapartida. Sem contrapartida. Não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie. Então, não cabe acumulação com outro benefício da mesma espécie. Ainda que pago in natura. O auxílio alimentação depende de requerimento do servidor público que quer receber esse auxílio. E ele não pode ser concedido caso o servidor público ele receba o auxílio alimentação em outro órgão ou outra entidade. O seu valor, né? O valor, ele é atualizado anualmente. Se falar que o valor do auxílio alimentação é atualizado mensalmente, está errado. Ele é atualizado anualmente, né? Conforme a legislação federal? Não. É a legislação do Distrito Federal. Tranquilo? Tranquilo até aqui. Não é devido ao servidor o auxílio alimentação quando houver licença ou afastamento sem remuneração, licença por motivo de doença em pessoa da família, afastamento para estudo ou missão no exterior, suspensão em virtude de pena disciplinar e falta injustificada e não compensada. Então, vamos botar aqui, né? O auxílio alimentação, ele não é devido nos casos de licença ou afastamento não remunerado. Nos casos de licença por motivo de doença de pessoa na família. Marque um asterisco para essa licença. Licença em virtude de doença de pessoa na família. Não vai receber auxílio alimentação. Afastamento para estudo ou missão no exterior, né? Afastamento para estudo ou missão no exterior, também não vai receber o auxílio alimentação. Suspensão, se falar demissão tá errado. Advertência tá errado, é suspensão. Suspensão em virtude de pena disciplinar. Também não cabe o auxílio alimentação. E falta injustificada e não compensada.
falta injustificada e não compensada também não vai receber o auxílio alimentação. Ok. Então, aquela mesma regra que a gente falou do auxílio transporte, né, no caso de erro no recebimento, erro, né, de valores recebidos na folha de pagamento, havendo lá na folha de pagamento, né, um acréscimo em relação ao auxílio alimentação, esse acréscimo ele vai ser descontado, assim como no auxílio transporte, no auxílio alimentação, havendo, né, a ocorrência do que prevê o artigo 119, parágrafo 2º, que é o erro em relação à folha de pagamentos, né, os valores em excesso, incluindo o auxílio alimentação, deverão ser restituídos no prazo de 72 horas. Vamos falar agora de uma outra vantagem indenizatória. E essa você precisa gravar, porque você corre o erro de esquecer que essa vantagem é uma vantagem indenizatória, que no caso é o abono pecuniário. Vamos lá. A conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário depende da autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa e do presidente do Tribunal de Contas. Sobre o valor do abono pecuniário incide o adicional de férias. A base para o cálculo do abono pecuniário não pode ser superior ao teto da remuneração ou subsídio. Então, assim, o que acontece? 1/3 das férias que o servidor vai receber, ele pode ser convertido em abono pecuniário. Só que para que isso aconteça, isso depende de autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou do presidente do Tribunal de Contas. Certo? Uma observação importante sobre o abono pecuniário, que é esse 1/3 de férias, incide o adicional de férias. Então, sobre o abono pecuniário, incide o adicional de férias. E outra observação importante é que a base de cálculo do abono pecuniário não pode ser superior, né? Não pode ser superior ao teto da remuneração ou do subsídio. Novamente, vamos repetir. A base de cálculo para o abono pecuniário não pode ser superior ao teto da remuneração ou do subsídio. Abono permanência. O abono permanência, deixa eu ver aqui. Tá do outro lado, deixa eu ver. Falamos do abono pecuniário, sim, que é uma vantagem de caráter indenizatório, e o abono permanência é uma outra vantagem de caráter indenizatório. Então, nós temos essas duas
vantagens de caráter indenizatório que você não pode esquecer na hora da prova, que é o abono permanência e o abono em pecúnia. Lembra que o abono em pecúnia ou abono pecuniário, ele está ligado às férias do servidor. E agora a gente vai falar do abono permanência. Abono permanência e abono pecuniário são vantagens de caráter indenizatório. O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para a aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Então, ele já cumpriu ali os requisitos para se aposentar, não é caso de aposentadoria compulsória e ele decide continuar trabalhando. Nesse caso, ele pode fazer jus ao abono permanência e o valor, né? O valor do abono permanência é valor da contribuição. Deixa eu ver. É o valor da contribuição previdenciária, né? Na forma e nas condições estipuladas pela Constituição de 88. Lembra que o abono permanência, ele é devido quando a pessoa já pode se aposentar, mas decide continuar trabalhando voluntariamente. Então, toda vez que você falar de abono permanência, o próprio nome já diz, permanência. Só um instante. O abono permanência, ele, o próprio nome já diz, né? Permanência. A pessoa vai permanecer. Então, ela vai permanecer trabalhando voluntariamente, mesmo quando ela já tem condições de se aposentar. Então, liga aí, abono permanência com aposentadoria e com a possibilidade dela permanecer trabalhando, mesmo já tendo condições de se aposentar. Das disposições gerais. Já vamos terminar aqui, tá? Faltam alguns artigos, mas é tranquilo. Se não for feita a compensação de horário de que trata o artigo 63, o servidor perde a remuneração ou subsídios dos dias em que faltar ao serviço sem motivo justificado. A parcela da remuneração ou subsídio diário proporcional aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas. Então, isso é uma observação importante, né? Nos casos em que houver choque de horário, né, em que o servidor, sei lá, ele está exercendo uma vantagem de caráter indenizatório, ou então ele está exercendo uma vantagem eventual, e aí nos casos em que não houver compensação de horário, o servidor poderá perder a remuneração ou o subsídio.
Então, né, se não houver a compensação de horário, o servidor ele pode perder a remuneração ou subsídio. Salvo por imposição legal, mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. Então, observação: a regra é de que nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou sobre o subsídio, exceto pela lei ou por decisão judicial. Então, a regra é que o desconto ele não pode incidir sobre a remuneração ou sobre o subsídio. Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos na forma definida em regulamento. Então, outra observação: havendo autorização do servidor, né, autorização do servidor, mas interesse da administração pública, é possível, né, haver consignação em folha de pagamento. Então, é possível haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros. E aí haverá reposição de custos na forma definida em regulamento. Então, a gente pode ter a consignação em folha de pagamento, né? Isso já foi falado. A soma das consignações em folha de pagamento não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Então, existe um teto, né? Então, a consignação na folha de pagamentos. Consignação na folha de pagamentos é até 30% da remuneração ou do subsídio do servidor. Beleza, continuamos. A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Né? Então, qual é a responsabilidade que a administração pública tem diante da consignação de folha de pagamentos? A de repassar esse valor, né, descontado do servidor para terceiros. Então, observação: a administração pública ela tem o dever, né, de repassar ao terceiro o valor da consignação da folha de pagamentos. Beleza.
Vamos dar continuidade aos estudos. Artigo 117. O subsídio, a remuneração ou qualquer de suas parcelas tem natureza alimentar e não é objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Então, isso é muito importante. A remuneração, o subsídio ou qualquer parcela que o servidor receba tem natureza alimentar e não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo decisão judicial que imponha prestações de alimentos. Exemplo, pensão alimentícia. Aí a gente pode ter o arresto, o sequestro ou a penhora da remuneração, do subsídio ou das parcelas do servidor, tá? O crédito em conta bancária não descaracteriza a natureza jurídica do subsídio ou remuneração, certo? Aqui tá ok. A quitação da folha de pagamento é feita até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, vamos anotar também como observação, né? A quitação da folha de pagamento é feita até o 5º dia útil do mês subsequente. No caso de erro desfavorável ao servidor no processamento da folha de pagamento, a quitação do débito deve ser feita no prazo de até 72 horas, contados da data de que trata esse artigo. Né? Então, contados até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Então, vamos lá. Havendo, né, erro no processamento da folha de pagamentos. Aí, a quitação do débito deve ser feita no prazo de 72 horas. As reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até 10 dias, podendo a seu pedido ser descontadas da remuneração ou subsídio. Né? Então, outra observação, as reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor e o pagamento, né, deve ser feito no prazo de até
10 dias, podendo, a pedido do servidor, ser descontadas da remuneração ou subsídio, né? Podendo, a pedido do servidor, ser descontada da remuneração ou do subsídio. Então vamos lá, reposições e indenizações ao erário. Pagamento é no prazo de até 10 dias, podendo a pedido do servidor ser descontada da remuneração ou do subsídio. O desconto deve ser feito em parcela única, se de igual valor ou inferior à 10ª parte da remuneração ou subsídio, ou em parcelas mensais iguais à 10ª parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela. Né? Então, o desconto ele pode ser feito em parcela única ou em parcelas mensais iguais. E aí o resíduo vai ser considerado como última parcela. No caso de erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única. Em parcela mensal, não, é em parcela única, no prazo de 72 horas, contadas da data em que o servidor foi comunicado. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Então, mesmo que ele seja um servidor de boa-fé, um servidor beneficiado, o pagamento efetuado pela administração em desacordo com a legislação não aproveita esse servidor. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação das normas de regência, ok? Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria, licença, afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Então, demissão, exoneração, aposentadoria, licença ou afastamento sem remuneração. O servidor vai ter direito de receber os créditos a que ele faz jus até a data do evento. O disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, aos casos de dispensa da função de confiança ou exoneração do cargo em comissão. Então, havendo dispensa da função de comissão ou exoneração do cargo em comissão, ele vai ter direito a receber as vantagens de caráter indenizatório que a eles são devidas. Quando seguidas, né, de nova dispensa ou nomeação, se tratar de servidor efetivo, hipótese em que faz jus à percepção dos créditos daí decorrentes, inclusive o 13º salário e as férias, na proporção prevista nessa lei complementar. Nas hipóteses desse artigo, havendo o débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. Então, o débito ele vai ser creditado daquilo que o servidor tem como remuneração, certo? Sendo insuficientes os créditos, o débito não deduzido tem de ser quitado no prazo de 60 dias. Vamos anotar isso como observação, né? Sendo os créditos do servidor insuficientes para cobrir o débito este débito deve ser quitado no prazo de
60 dias. Então, o débito deve ser quitado no prazo de 60 dias. O débito não quitado deve ser descontado de qualquer valor que o devedor tenha ou venha a ter como crédito junto ao Distrito Federal, inclusive remuneração ou subsídios de qualquer cargo público, função de confiança, proventos de aposentadoria ou pensão. Então, o débito ele pode ser quitado através dos proventos ou da pensão que o servidor recebe. Isso pode ocorrer. A não quitação do débito no prazo de 60 dias implica na inscrição na dívida ativa. Então, a não quitação no prazo, que prazo? De 60 dias, implica em inscrição na dívida ativa. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até 60 dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária. Então, nos casos de dotação orçamentária, a gente não aplica esse prazo de 60 dias, né? Observação: nos casos de dotação orçamentária, não aplicamos o prazo de 60 dias. Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e procedimentos de que trata o artigo 121, o saldo remanescente deve ser pago aos beneficiários da pensão e, na falta desses beneficiários da pensão, aos sucessores judicialmente habilitados, e deve ser cobrado na forma da lei civil se negativo, né? Se os valores forem negativos. Então, vamos lá, o saldo remanescente, observação, saldo remanescente. Havendo saldo remanescente, em caso de falecimento do servidor, eles são pagos primeiramente para os beneficiários da pensão, e se não houver beneficiários da pensão, aos sucessores judicialmente habilitados. E ele pode ser cobrado na forma da lei civil se os valores forem negativos. O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente de acordo com a legislação do Distrito Federal e sofrer compensação de mora na forma da legislação vigente. Então, outra observação importante. O débito do servidor ou o crédito que o servidor venha a receber. Ele será atualizado
conforme a legislação do Distrito Federal e vai sofrer compensação de mora. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei, né? Então, o servidor efetivo ele não pode fazer prestação de serviço gratuita, salvo nos casos em que for prevista em lei essa possibilidade. Terminamos assim o estudo das vantagens indenizatórias, tá? Próxima semana vamos iniciar o capítulo 2, que fala sobre férias, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, a lei é ampla, é extensa, mas eu tô aqui justamente pra gente fazer esse destrinchamento. Enquanto eu faço o destrinchamento, vocês peguem uma folha, né, uma caneta, vão escrevendo o que eu vou falando, as partes mais importantes, vão grifando com marca-texto, né, para que vocês se saiam bem nas provas que vocês forem fazer, né, e para estudos, enfim, coisas do tipo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima aula.